Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura do verso 18 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Oremos. Senhor, tua palavra será pregada neste momento, e nós entendemos, ó Deus, que dependemos muito do teu Espírito Santo na proclamação da tua verdade. Portanto, ó Deus, que teu Espírito nos guie neste momento, que ele nos oriente, nos dirija, e que tua palavra, ó Deus, seja recebida por cada irmão aqui presente, por cada irmão que vai ouvir tua palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nesta passagem que nós lemos, Paulo, apóstolo, dá duas ordens. Ele dá uma ordem negativa e uma ordem positiva. Qual é a ordem negativa? Não fiquem embriagados. Não vos embriagueis com vinho. Então, esta é a ordem negativa do apóstolo. Não fiquem embriagados. Aqui ele diz que a embriaguez causa dissolução. A palavra dissolução, na língua grega, é a palavra assotia, e significa causa licenciosidade ou libertinagem. Ou seja, a pessoa embriagada abandona todo o pudor, toda a modéstia e se entrega à imoralidade. Então, Paulo diz que nós não devemos agir como os embriagados, como os bêbados, como aqueles que se entregam à bebedeira. E, aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele foi muito duro quanto àqueles que se entregam à bebedeira, quando, no capítulo 5, verso 21, Paulo diz assim, que a bebedeira é uma obra da carne e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, Paulo diz, os bêbados não entrarão no reino de Deus. Então, Paulo diz, não é próprio de um crente ficar bêbado. Não é próprio de um crente se embriagar. Então, essa é a ordem de Paulo. Não fiquem embriagados, não bebam a ponto de se embriagar. E a ordem positiva de Paulo é que, em vez de ficarmos embriagados, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito. Ele diz, sejam cheios do Espírito. Então, irmãos, é possível que todo crente, por ser crente, seja habitado pelo Espírito, todo crente já é batizado com o Espírito, todo crente já tem o selo do Espírito, todo crente já foi nascido do Espírito, mas, apesar de tudo isso, é possível que um crente não seja cheio do Espírito. Daí a ordem de Paulo, à igreja de Efésios, para que o crente seja cheio do Espírito. O pastor Billy Graham disse que todos os crentes devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Então nós somos chamados, somos conclamados nesta manhã a desenvolvermos uma vida plena, cheia do Espírito. O que eu quero trazer nesta manhã para vocês? Eu quero abordar duas coisas. Primeiro, eu quero trazer o ensinamento de Paulo sobre a palavra encher, quando ele diz enchei-vos. Então, vamos tentar mostrar quatro ensinos dessa palavra, e depois nós vamos ver 4 resultados a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, primeiramente, olhando o ensino de Paulo sobre a palavra encher, em primeiro lugar, essa palavra encher é um imperativo. Imperativo é uma ordem. Imperativo é uma obrigação na qual nós estamos envolvidos. Então, Paulo, quando diz sejam cheios do Espírito, Paulo aqui não está dizendo que isso aqui é uma questão opcional, é uma proposta alternativa, não. Paulo diz que ser cheio do Espírito é um mandamento. Nós temos que nos encher do Espírito. Nós temos a obrigação de nos encher do Espírito. Ser cheio do Espírito não é algo opcional, mas é algo obrigatório. Interessante que um diácono chegou para o pastor Billy Graham e disse assim, pastor Billy Graham, o senhor precisa disciplinar o diácono fulano de tal porque ele foi pego embriagado. Então Billy Graham olhou para aquele diácono e perguntou assim,
Algum diácono já foi disciplinado porque não está cheio do Espírito Santo, porque não estava cheio do Espírito Santo? Então, qual era a ideia de Billy Graham? É que a gente só vê o pecado na embriaguez. E a gente não consegue ver o pecado na falta do enchimento do Espírito. Então, a ideia do Billy Graham é o seguinte: é tão pecado ficar embriagado como não ser cheio do Espírito. Então, nós temos a obrigação de ser cheio do Espírito. Então, note que Paulo aqui, nessa passagem, está dizendo que nós temos o dever, temos a obrigação de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E essa obrigação, irmãos, é válida para todo crente. Não é apenas um crente ou outro que deve estar cheio do Espírito, mas todo crente deve estar cheio do Espírito Santo. Em toda época, em todo lugar, o crente deve buscar viver uma vida cheia do Espírito. Então, a primeira coisa que Paulo diz aqui nessa passagem, usando a palavra encher, é que ela é um imperativo. Eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de viver uma vida cheia do Espírito. Em segundo lugar, essa palavra está num plural. E o plural indica que Paulo não estava escrevendo para o pastor da igreja. Paulo não estava escrevendo para o presbítero da igreja, para o líder da igreja. Paulo aqui estava escrevendo para a totalidade da igreja. Então, Paulo diz: é dever de todos vocês, não somente do pastor, não somente do presbítero, mas é dever de todos vocês viverem uma vida cheia do Espírito Santo. A gente, quando olhar para essa questão, para essa verdade do enchimento do Espírito, nós não podemos pensar que ser cheio do Espírito é uma prerrogativa de algumas pessoas privilegiadas. Ah, não, o pastor que é privilegiado por ser pastor, o presbítero por ser presbítero privilegiado, o diácono, o missionário. Ah, eu não tenho nada a ver com isso porque eu sou apenas um membro da igreja. Ser cheio do Espírito não é uma alternativa para alguns poucos privilegiados, mas é um dever de todos os crentes, é uma obrigação de todos os crentes. Então, Paulo aqui não está falando para uma pessoa da igreja, Paulo está falando para toda a igreja. Assim sendo, irmãos, todo crente deve ser cheio do Espírito, seja ele novo convertido, seja ele antigo na fé, seja ele homem ou mulher, seja ele pobre ou rico, seja negro ou branco, seja culto ou analfabeto, todos são ordenados a viverem uma vida cheia do Espírito. Não há exceção. Paulo não faz exceção. Paulo diz: todos, os presbíteros, o pastor, os diáconos e cada membro da igreja deve viver uma vida cheia do Espírito. Então, todos têm esse dever e todos podem viver uma vida cheia do Espírito. Em terceiro lugar, a palavra encher na língua grega está na voz passiva. Essa palavra enchei-vos em grego se lê assim, pleruste. E a ideia do pleruste é que nós devemos deixar o Espírito nos encher diariamente. Então, que diariamente ele nos encha, que diariamente ele nos domine, ele nos controle. Então, nós somos chamados a termos uma vida que não crie empecilhos, que não crie embaraço à obra do Espírito em nossa vida. Eu não posso encher a mim mesmo. Você não pode encher você mesmo. Eu não posso soprar sobre ninguém aqui para que essa pessoa seja cheia do Espírito. Somente Ele pode nos encher. E Ele nos enche, irmãos, quando nós não o entristecemos, quando nós não o apagamos com nossos pecados. Ele nos enche quando nós nos submetemos a Ele, a sua autoridade, a sua influência e ao seu poder. Paulo diz: deixe que o Espírito encha você. Não crie empecilho à obra do Espírito para que Ele lhe encha. Então, aqui, nós somos chamados a termos uma vida de santificação para que o Espírito possa nos encher. O quarto ensino que Paulo usa, aqui na palavra encher, é que essa palavra está no tempo presente na língua grega. Quando eu cito assim na língua grega, é porque é o texto original, em que Paulo escreveu originalmente essa passagem. E então, a palavra encher no grego está no tempo presente. O tempo presente em grego significa algo constante, algo contínuo. Então, a ideia de Paulo aqui é a seguinte: deixe que o Espírito encha você constantemente. Deixe que o Espírito encha você continuamente. Então, eu tenho que ser cheio do Espírito hoje, amanhã, depois da manhã. Eu tenho que ser cheio agora, daqui a pouco, mais tarde. Então, a ideia é essa: deixe que o Espírito encha você continuamente. Ser cheio do Espírito, irmãos, não é uma experiência única na vida do crente. Experiência única é a conversão não se repete mais. Experiência única é ser batizado com o Espírito. Todos nós já fomos batizados quando cremos em Cristo. Todos nós já fomos selados com o Espírito. O Espírito já veio habitar em nós. Tudo isso é experiência que não se repete mais. A gente não vive sendo batizado com o Espírito, não vive se convertendo. A gente não vive sendo habitado.
porque ele sai e volta. Não, ele habita para sempre em nós. Mas, quanto ao enchimento do Espírito, essa é uma experiência que a gente pode perder. Daí a ordem de Paulo, que continuamente devemos buscar o enchimento do Espírito, que constantemente devemos ter uma vida que seja cheia do Espírito. Então, nem sempre eu estou cheio do Espírito. Nem sempre o irmão está cheio do Espírito. Daí a ordem de Paulo, que sempre vivamos uma vida cheia do Espírito, que sempre nos coloquemos debaixo da orientação do Espírito para que ele, então, nos encha. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que quando a Bíblia menciona o enchimento do Espírito, aqui ela não fala de quantidade. Alguém pode pensar assim, eu sou como um receptáculo vazio, eu sou como um copo, por exemplo. Então eu coloco esse copo debaixo da torneira e esse copo enche até transbordar. A ideia não é essa. A ideia de que quando eu estou cheio do Espírito, não é que eu tenho muito do Espírito, mas a ideia de que eu estou cheio do Espírito significa que eu sou controlado por Ele, que Ele me controla, que Ele guia a minha vida, que Ele me dirige. A ideia é essa. Então, a ideia não é de quantidade, mas a ideia de controle. Ele me controla, Ele me guia, Ele me dirige. Ele dirige minha mente, minha vontade, minhas emoções. E mais, uma vez que nós somos cheios do Espírito, não significa que quanto mais eu sou cheio dele, mais eu tenho dele. É o contrário. Quanto mais eu sou cheio dele, mais ele tem de mim e pode me usar como instrumento em suas mãos. Portanto, irmãos, Paulo dá essa ordem, seja cheio do Espírito. Não é, então, uma opção, não é uma alternativa opcional, mas é exatamente uma ordem. Depois de vermos o significado da palavra encher, Paulo agora, ele nos mostra alguns resultados de uma vida cheia do Espírito. Interessante que alguém perguntou a um autor o seguinte, como é uma pessoa cheia do Espírito? Aí essa pessoa respondeu assim, uma pessoa cheia do Espírito é aquela que fala em línguas. E o pastor respondeu assim, não, uma pessoa cheia do Espírito não é aquela que fala em línguas, mas é aquela que controla a língua que ela já tem. Então, Paulo aqui menciona alguns resultados de uma vida cheia do Espírito. E o primeiro resultado que Paulo dá aqui está no versículo 19, quando Paulo fala de comunhão. Comunhão. O primeiro resultado de uma vida cheia do Espírito é comunhão. Note que na parte A do verso 19, Paulo diz, falando entre vós. Falando entre vós. Então, qual a ideia? A ideia de falando entre vós é a ideia de comunhão. Ou seja, Paulo diz que um crente cheio do Espírito fala com o irmão. Um crente cheio do Espírito fala com o irmão, fala com o seu próximo. Um crente cheio do Espírito não fica intrigado com o seu irmão na igreja. Ele não guarda ressentimento contra o irmão na igreja. Ele não corta o caminho da igreja quando vê o irmão. Então, Paulo diz, se você está cheio do Espírito, você deve ter comunhão com o irmão. Comunhão com o pastor da igreja, comunhão com o conselho da igreja, comunhão com o junta diaconal, comunhão com os jovens da igreja, com as senhoras da igreja, com os homens da igreja. Uma igreja cheia do Espírito é marcada pela comunhão. A gente lembra aqui, por exemplo, da igreja de Atos capítulo 2. Eles perseveravam na comunhão entre os irmãos, a ponto de comerem juntos, cultuarem juntos, orarem juntos, tomarem a ceia juntos. Comunhão. Então, um crente que é cheio do Espírito não cria intrigas com o seu próximo, não guarda amargura no coração, não guarda ressentimento no coração, mas tem comunicação. Ele se comunica, ele fala com o seu irmão. Então, falando entre vós, diz o apóstolo Paulo, é o primeiro resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, a vida cheia do Espírito é o remédio de Deus contra a divisão da igreja. A falta de comunhão leva à divisão da igreja, porque uma igreja que não é cheia do Espírito e que não está em comunhão é uma igreja carnal, é uma igreja espiritualmente infantil. Daí nós somos desafiados nesta manhã a vivermos uma vida de comunhão, que haja comunhão entre cada um de nós, que haja comunhão entre os irmãos, que haja comunhão nessa igreja, como resultado de uma vida cheia do Espírito. O segundo resultado de uma vida cheia do Espírito está na parte B do verso 19, quando Paulo fala que aquele que está cheio do Espírito tem uma vida de adoração. Note que ele diz, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Então Paulo diz, o segundo resultado
de uma vida cheia do Espírito é que o crente cheio do Espírito é levado por uma vida de adoração. Certamente que vocês se lembram da primeira pergunta do Catecismo de Westminster, tanto o maior quanto o menor. Qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós somos chamados a adorar o Senhor, somos chamados a louvá-lo. Mas aquele que está cheio do Espírito faz isso de forma bem mais sublime, faz isso de forma bem melhor. Então, nós somos chamados exatamente a uma vida de adoração. Para que nós fomos redimidos, para que nós fomos comprados no sangue de Cristo, para que nós fomos lavados no sangue de Cristo. Fomos lavados no sangue de Cristo para adorar a Deus. E um detalhe, irmãos, essa adoração tem que ser feita com alegria. Às vezes, a gente está no culto e então a gente vai cantar o hino, o presbítero anuncia, vamos cantar o hino tal. Ou então, na hora do grupo de louvor, o irmão anuncia, vamos cantar o hino tal. E a gente tem uma impressão de que a gente está numa cerimônia fúnebre. Não existe alegria em adorar a Deus, não existe alegria em cantar ao Senhor. O Salmo 100, versos 1 e 2 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, como deve ser nossa alegria, nossa adoração? Com alegria. Certamente que é uma alegria dominada pela reverência. A gente, em nome da alegria, não vai fazer espalhafato na igreja. Mas a nossa adoração tem que ser feita com alegria. O nosso cântico tem que ser alegre. Às vezes a gente canta, parece que está subindo uma ladeira, ali ofegante, cansado. Temos, irmãos, que ter prazer em vir à casa do Senhor. Temos que ter prazer em participar do culto. E na hora que o dirigente diz, vamos abrir a Bíblia, a gente abre a Bíblia. Na hora que ele diz, vamos cantar, nós devemos cantar com alegria, com entusiasmo. E não como se a gente tivesse numa cerimônia fúnebre. Nós temos que cantar, sabendo que estamos cantando para o nosso Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos redimiu, que nos resgatou, aquele que nos comprou com o seu sangue. Então, um crente cheio do Espírito tem prazer em cantar. Tem prazer em cantar com alegria, tem prazer em adorar com alegria ao Senhor. Portanto, esse é o segundo resultado de uma vida cheia do Espírito. O crente cheio do Espírito tem prazer em vir adorar a Deus. Não somente na igreja, mas em casa e onde quer que ele esteja. Então, ele está em casa, ele adora a Deus. Ele está indo para a faculdade, para o trabalho. Ele está no lazer, ele adora a Deus. E ele tem mais prazer ainda de, no dia do Senhor, vir adorar a Deus. Ele tem prazer no dia de oração, vir adorar a Deus. O crente cheio do Espírito tem prazer nisso. Tem prazer em vir adorar o Senhor. Em terceiro lugar, o terceiro resultado de um crente cheio do Espírito é que ele tem gratidão no coração. Observe o versículo 20. Diz aí: e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, note que Paulo está dizendo que um crente cheio do Espírito tem gratidão no coração. Esta passagem diz que nós devemos ser conduzidos por uma vida de gratidão. Um crente cheio do Espírito não vive resmungando, não vive reclamando da vida. Um crente cheio do Espírito não está cheio de queixa e de murmuração, mas ele está cheio de gratidão. Quantas pessoas reclamam, eu estou falando de crentes, quantos crentes reclamam pelo que não tem e não agradecem pelo que tem? Quantos crentes reclamam pelo que não tem e não louvam a Deus pelo que tem? Então, nós não podemos ser marcados exatamente pela queixa, pela murmuração. Nós temos que ser marcados exatamente pela gratidão. Ser grato é a vontade de Deus. Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Um crente cheio do Espírito não encontra murmuração no coração, mas encontra gratidão no coração. Ele é grato ao Senhor. Infelizmente, irmãos, nós somos muito rápidos em pedir as coisas a Deus. Senhor, eu careço disso, daquilo outro. Mas quando eu recebo, eu não sou grato pelo que recebo e nem sou grato pelo que tenho. Essa tem sido a postura do mundo e de muita gente na igreja. Mas um crente cheio do Espírito é grato ao Senhor, agradece ao Senhor pelo que tem e pelo que Ele é. Tem uma ilustração que mostra exatamente a nossa postura
em relação à gratidão. Conta-se que 2 anjos foram enviados do céu à terra para recolher as orações das pessoas. Cada anjo veio com uma cesta na mão. Um anjo veio recolher os pedidos das pessoas e o outro anjo veio recolher a gratidão das pessoas. O anjo que veio recolher a gratidão, num estalar de dedos, voltou para o céu com o cesto completamente cheio, abarrotado de pedidos. Já o anjo que veio recolher a gratidão das pessoas, depois de passar aqui uma eternidade, voltou para o céu com o seu cesto quase vazio. Essa é a nossa postura. Nós somos muito rápidos em dizer, Senhor, eu quero saúde, eu quero emprego, eu quero sustento, eu quero isso, quero aquilo outro. Mas nós esquecemos de ser gratos ao Senhor. Cristo reclamou pela falta de gratidão de algumas pessoas. Naquela passagem onde ele curou 10 leprosos. 10 leprosos, apenas voltou um para agradecer. E ele reclama, não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Somente esse estrangeiro voltou para glorificar a Deus? Irmãos, nós somos assim. Às vezes nós criticamos esses 9 que foram curados e não voltaram para agradecer a Deus. Às vezes nós criticamos esses, mas nós agimos do mesmo jeito. Não somos gratos pelo que Deus tem nos dado. E a falta de gratidão pode ser evidência de que eu não estou vivendo uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito me leva a ter uma vida de gratidão e não uma vida de murmuração, de queixa, de reclamação, mas de gratidão ao Senhor. Somos chamados exatamente para termos uma vida cheia do Espírito. E o resultado dessa vida é que eu sou grato ao Senhor. O crente cheio do Espírito entende exatamente a verdade de que tudo que ele é e que ele tem vem de Deus. O trabalho que você tem, o sustento que você tem, a saúde que você tem, vem de Deus. Então glorifique a Deus por isso. Não pense que o que você tem deriva de sua inteligência, de sua capacidade, mas vem de Deus. Porque se Deus cortar o nosso ar, nós perecemos. Se Deus tira a nossa saúde, nós não trabalhamos e não temos mais nada. Mas Deus é aquele que nos dá saúde, é aquele que nos dá a vida, para que a gente trabalhe, ganhe dinheiro e tenha as coisas que a gente tem. Então, sejamos gratos por isso. Senhor, o que eu tenho foi o Senhor que me deu, e eu quero te louvar por isso, eu quero te glorificar por isso. Em quarto lugar, o quarto resultado de uma vida cheia do Espírito é a submissão. Observe aí o versículo 21, quando Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito não é altiva, não é arrogante, não é soberba. Uma pessoa cheia do Espírito não anda de nariz empinado, olhando para os outros de cima para baixo. Uma pessoa cheia do Espírito é humilde, não é soberba, não é orgulhosa. Uma pessoa cheia do Espírito revela o caráter de Cristo, que era manso e humilde de coração. Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da divindade, o Criador do céu e da terra, foi manso e humilde de coração. E nós, pecadores, andamos de nariz empinado. Somos soberbos, orgulhosos, menosprezamos os irmãos, andamos olhando para todos de cima para baixo, não vejo ninguém na minha frente. Essa não é a postura de uma pessoa cheia do Espírito. Essa é a postura de uma pessoa que está vazia do Espírito. É a postura de uma pessoa que é carnal, que é mundana, e não de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito revela humildade, e essa humildade é manifestada no fato de que ele aceita ser corrigido, ele aceita ser instruído, aceita ser exortado, admoestado, aconselhado. Quando outro irmão detecta alguma coisa errada na vida dele, irmão, no amor de Cristo, eu preciso te dizer uma coisa. Então, o crente vai, no amor de Cristo, exorta, aconselha, corrige, repreende aquele irmão, e ele humildemente aceita a repreensão, a correção, a instrução, e diz, irmão, muito obrigado por essa palavra sua. Eu não percebi que estava andando dessa forma, eu não percebi que tinha essa atitude, muito obrigado porque o Senhor me mostrou isso. Ele, então, humildemente se submete àquela orientação, àquela exortação. É assim que age um crente cheio do Espírito.
Ele não fica com raiva porque o outro o exortou. Não fica com raiva porque o outro o admoestou, porque o outro o aconselhou. Mas ele fica feliz por isso e diz: muito obrigado. Eu vou me examinar, vou me policiar para que eu não cometa mais esse tipo de erro. É assim que age um crente em Jesus Cristo. Paulo expressou esta verdade em Romanos capítulo 12, verso 10, quando Paulo diz assim, ó, preferindo-vos em honra uns aos outros. Às vezes, o que a gente faz? Eu tenho um curso superior, o irmão mal tem o ensino fundamental. E então, quando o irmão que tem o ensino fundamental vem me exortar, eu digo: olha, qual é o teu grau de instrução? Você precisa crescer e chegar à universidade para você poder me exortar. Quem é você para me exortar? Isso é o cúmulo da arrogância. Isso é o cúmulo da insensatez. Deus pode usar um analfabeto, uma pessoa que não sabe ler para me exortar, para me corrigir. E eu tenho que ser submisso e atender aquela voz daquele irmão que está sendo instrumento nas mãos do Senhor. Então, Paulo diz aqui nessa passagem de Romanos 12, 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em Filipenses 2, 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mas o orgulho é tão grande que eu não posso considerar o presbítero Ranieri superior a mim. Não, eu sou superior a ele. Isso é o cúmulo da vanglória. Paulo diz que eu devo olhar para o irmão e ver que o irmão é superior a mim, ao invés de pensar, eu sou superior a ele. Ele é superior a mim. É assim que a gente tem que olhar para o irmão. Isso evita que a gente despreze o irmão. Isso evita que a gente olhe para o irmão de cima para baixo. Isso evita que a gente haja com soberba na igreja. Quando a gente olha para o irmão e dizer, o irmão é superior a mim. É isso que Paulo ensina. Ó, irmãos, Paulo sabia que se a igreja não obedecesse a esta ordem de ser humilde, submissa, ela se dividiria. E isto é o que tem acontecido ao longo da história. Igrejas têm se dividido por conta de arrogância, de soberba, de orgulho no seu meio. Somos chamados a uma vida de humildade. Somos chamados a uma vida de submissão. Aí Paulo estende que em casa, há submissão em casa, submissão no trabalho, na nação, em todos os lugares. Sempre reconhecendo alguém superior a nós, alguém maior do que nós. Então, isso faz com que a gente engula o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vanglória. Bem, irmãos, eu quero concluir esta mensagem trazendo para vocês 4 rápidas aplicações. Em primeiro lugar, atentem para a ordem de Paulo quando diz, não vos embriagueis com vinho. Então, um crente não pode ser controlado pela bebida alcoólica. O crente tem que ter cuidado com o copo. Às vezes tem aquela ideia de que eu vou beber socialmente e termina se viciando. E, em vez de beber um copo socialmente, aí bebe 2, 3, daqui a pouco está bebendo uma garrafa, bebendo várias latas de bebida alcoólica. Então o crente tem que ter cuidado para que ele não seja controlado pelo álcool. Agora, alguém pode se vangloriar do seguinte, eu não suporto nem o cheiro do álcool, é o meu caso. Eu não suporto o cheiro da cerveja, eu não suporto. Então, eu posso me vangloriar disso. Eu não tenho um problema com o álcool. Mas aí, vamos substituir o vinho por outro pecado. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho, esqueça o vinho, tire o vinho e coloque no lugar amargura, ira, ressentimento, raiva, discórdia, lascívia. Eu tenho o mesmo orgulho de dizer, isso aqui não me controla? Eu não sou controlado pelo álcool, mas posso ser controlado pela raiva, pela ira, posso ser controlado pelo ressentimento, pela discórdia, pela lascívia. Então, o que Paulo diz é que eu não posso ser controlado por nenhum pecado. A carne não pode me controlar, os prazeres da carne não podem me controlar, mas eu tenho que ser controlado pelo fruto do Espírito. Sendo cheio do Espírito, vivendo uma vida cheia do Espírito. Em segundo lugar, o descrente encontra felicidade enchendo-se de vinho, de álcool e dos prazeres do mundo. O crente deve encontrar felicidade no fato de estar cheio do Espírito. O não crente se vangloria. Ontem, eu e mais 2 amigos, nós devoramos uma grade de cerveja.
Devoramos 2 litros de uísque. Ele se vangloria disso e ele encontra felicidade naquilo. Ah, que noite boa, que dia bom, que dia legal, bacana foi ontem. Nisso consiste a felicidade do ímpio. A felicidade do crente consiste no fato de que ele é controlado pelo Espírito, de que ele é cheio do Espírito, dirigido pelo Espírito. E assim, ele não pratica os atos pecaminosos da carne. Em Gálatas, Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Eu citei esse texto domingo passado. A palavra andar em grego é a palavra peripaton e significa andar em círculo. Daí na história havia os professores gregos chamados professores peripatéticos, que eram professores que davam aula andando. Então, peripaton significa andar em círculo. Então, o Espírito Santo é apontado aqui como se ele fosse um círculo e nós andamos dentro dele. E Paulo diz, enquanto você estiver dentro do círculo do Espírito, você jamais vai satisfazer os prazeres da carne. Mas se você sair do círculo do Espírito, você vai se entregar aos prazeres da carne. Então, qual é a felicidade do ímpio? Viver uma vida cheia de cachaça, se embriagar, se entregar à pornografia, à imoralidade, à falta de pudor, à falta de modéstia. Ele tem prazer nisso. Qual é a alegria do crente? É ser cheio do Espírito. Em terceiro lugar, o próprio Jesus, o Filho de Deus, santo e amado, ele mesmo precisou ser cheio do Espírito para que ele pudesse vencer as tentações e ter um ministério eficaz. Muito mais nós, pecadores, precisamos ser cheios do Espírito para que realizemos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos de forma eficaz. Jamais venceremos a tentação. Jamais eu terei um ministério eficaz. Jamais os presbíteros dessa igreja terão um ministério eficaz se nós não estivermos cheios do Espírito. Cristo precisou disso. Lucas capítulo 4, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. E aí, depois que ele fala da unção, ele diz para que eu pudesse evangelizar os pobres, curar os doentes, dar vida aos mortos. Cristo só fez isso depois que ele teve uma vida cheia do Espírito. Irmãos, nós teremos um ministério mesquinho, fraco, fajudo, se a gente não for cheio do Espírito. Nós teremos uma vida cristã fraca, sem sucesso, se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito não é somente para mim, para os presbíteros, para os diáconos, é para cada um de vocês que está aqui esta manhã, assentado me ouvindo. E para você que está nos assistindo pela internet também. Então, ser cheio do Espírito é um dever de cada um de nós, de cada crente, para que nós tenhamos uma vida cristã eficaz e um ministério eficaz. Finalmente, ó meu irmão, busque uma vida cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Você pode ficar cheio do Espírito à medida que você orar, que você lê a Bíblia diariamente. Portanto, meu irmão, minha irmã, não negligencie a oração, não negligencie a leitura bíblica, mas seja cheio do Espírito. E nós somos cheios do Espírito quando nós fazemos isso. Oramos e lemos a Bíblia e participamos do culto ao Senhor. Lembre-se da exortação de Paulo. Não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito. Essa é a mensagem de Deus para o meu e o seu coração nesta manhã. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida e que foi pregada nesta manhã. Tua palavra fala a respeito do enchimento do Espírito. Diz que em vez de sermos controlados pelo álcool, ou pela raiva, pelo ressentimento, pelo rancor, pela ira, pela pornografia, pela lascívia, outro pecado qualquer, devemos ser controlados pelo teu Espírito, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para que nesta manhã não tenhamos apenas ouvido um discurso, mas que tenhamos ouvido a tua voz. E que esta igreja, ó Deus, a começar de mim, seja cheia do teu Espírito. Que vivamos, ó Deus, no controle do Espírito, dominado pelo teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos nisso. Perdoa, Deus, os grandes momentos em que não temos sido cheios do Espírito. E ajuda-nos, ó Deus, para que a partir desta manhã tenhamos esta consciência. E que então, ó Deus, vivamos uma vida cheia do Espírito.
louvando o teu nome, glorificando o teu nome e te agradando. Ó Deus, abençoa esta igreja. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu Espírito, para que todos nós sejamos cheios do teu Espírito e vivamos uma vida controlada por ele, Senhor. Ó Deus, eu te peço nesse momento agora também, que o Senhor abençoe o estudo que teremos daqui a alguns minutos da tua palavra. Que o Senhor nos edifique no estudo como o Senhor nos edificou na pregação da tua palavra. É o que suplicamos a Deus, em nome de Jesus. Amém.